Olá, meu aluno querido, seja bem-vindo a mais uma aula de filosofia aqui no meu canal Filosofia Sem Mistérios. Eu sou o professor Pablo Jamil, que você está aqui para ampliar a fronteira do seu pensamento. Aqui nós estamos juntos, reunidos, para que a gente possa aprender filosofia, discutir filosofia e, por que não, de certa maneira, produzir um pouco de filosofia. Você sabe que este é o curso grátis de filosofia. Para você poder assistir às outras aulas, é só você pegar e correr para a nossa playlist ali, o curso grátis de filosofia, assistir da aula número 1 até esta aula especificamente, tá? Estou voltando a gravar com mais frequência e hoje nós falaremos de um dos grandes filósofos da existência. Eu estou aqui falando sobre existencialistas, já falei sobre Jean-Paul Sartre e agora é hora de falar sobre um alemão que foi muito importante para a filosofia e foi tão importante quanto polêmico. E você vai entender isso ao longo da nossa aula. Mas antes de começar, por gentileza, já deixe o seu like, já faça a sua inscrição no canal e vamos começar o nosso trabalho. Gustavo, joga na tela. Eu estou falando para você de Martin Heidegger, que viveu entre 1889 e 1976. Este senhor aqui que você está vendo, que muito provavelmente se morasse no Brasil ia se chamar Antônio, né? Ia ser conhecido como Votonho, é o Martin Heidegger. Esse cara foi um dos grandes expoentes da filosofia na Alemanha. Eu estou falando desse cara aqui, não desse maluco olhando com cara de psicopata para a foto. Vamos começar pelo básico. O Heidegger tem uma preocupação existencialista. Ele é um filósofo existencialista, tá? A filosofia moderna estava muito voltada para a teoria do conhecimento, que nós já sabemos que é a chamada epistemologia, certo? Já o Heidegger trouxe novamente a questão da ontologia. Você lembra onde ocorria a investigação da ontologia? Eu já expliquei isso para você no nosso curso. As preocupações ontológicas surgiram na Grécia, certo? Então, o grande problema da filosofia para o Martin Heidegger é o ser, né? Ou seja, a existência de tudo. Tanto que é dele a frase: a questão que me preocupa não é a existência do homem, e sim a questão do ser em seu conjunto e enquanto tal. Ou seja, ele não está falando especificamente de um indivíduo aqui, certo? Ele está falando da noção de existência. E por isso ele vai caminhar para o existencialismo, ele é o filósofo do existencialismo. Para Heidegger, o ente é a existência, a manifestação dos modos de ser, ao passo que o ser seria a essência, aquilo que fundamenta e ilumina a existência ou os modos de ser. Muito bem, aqui a gente tem que parar um pouquinho para poder refletir sobre essa questão. Porque veja, enquanto nós temos a ideia do existir e a ideia do ser, o Heidegger vai pegar esses conceitos e vai dizer que a preocupação filosófica dele é a existência como um todo, ou seja, é a manifestação real dos modos de ser. É diferente de falar sobre o ser, que para ele o ser é a essência, é aquilo que fundamentaria a existência. Como é que nós podemos pensar nisso? O fenômeno com o qual ele se preocupa não é um fenômeno pontual, ou seja, não é o ser. Ele está aqui criando uma dimensão nova. Ele está fundamentando a ontologia, ou seja, o estudo do ente, o estudo da coisa, mas ele está ampliando. A figura do ente não é mais uma figura singular, unitária. O ente aqui é a própria existência. Então, ele vai estudar a existência como ente e não a existência meramente como fenômeno. Muito louco isso, né? Vamos adiante, olha aí na tela. A partir dessa diferenciação, nós podemos estabelecer duas fases da filosofia heideggeriana. Na primeira fase,
Ele busca o conhecimento do ser, certo? Por meio da análise do ente humano, da existência humana. Então, ele vai chegar até a ideia de existência investigando o ente humano, ou seja, ele vai partir da ideia da ontologia clássica do ser humano, mas ele vai tentar ampliar, porque veja, na segunda fase, o ente vai sair do primeiro plano e o próprio ser torna-se a chave para a compreensão da teoria da existência. E quando ele está falando o ser, é o ser aí, é o ser em si. E isso vai trazer um conceito muito importante do Martin Heidegger que eu já vou trazer para você aqui. Vamos lá, existe uma ideia do despertar pela angústia. Tá? Eu vou ler isso para você e vou explicar. Um dos objetivos da obra de Heidegger, que é a obra Ser e Tempo, um toletaço de livro, é investigar o sentido do ser. Para isso, ele criou uma terminologia própria e por vezes muito obscura, denominando o modo de ser do homem, a nossa existência, com a palavra alemã Dasein, com o sentido de ser aí ou estar aí. Então nós temos, na verdade, o das mais ein, beleza? E depois isso vai criar essa forma, da, mais, né? Sein, e tudo isso vai gerar a forma Dasein. Esse Dasein significa a própria existência em si, ou seja, é o ser aí, o estar aí. É como ele ontologicamente define a existência, certo? Que é a existência no momento, é a existência atualizada, certo? E pensando sobre a vida do ser humano, ele vai descrever 3 etapas que marcam a existência, que para a maioria dos homens culminam numa existência inautêntica. Veja, primeiramente, o fato da existência. O homem não escolhe estar no mundo, ele é lançado ao mundo sem saber o porquê. Ou seja, você não escolheu estar vivo, você foi jogado no mundo. Quando você desperta para a consciência da vida, você já está aí, sem ter pedido para nascer. Vem para cá, Gustavo. Então pensa comigo. A partir de que idade você tem consciência de que você é um ser humano funcional? A partir desse momento, você se dá conta de que você existe. E que você existe contra a sua vontade de existir. Porque não existia uma vontade prévia à sua existência. Você foi lançado ao mundo. Ou seja, existir é um fato para a humanidade. Pode jogar lá, Gu. E aí existe o desenvolvimento dessa existência. O ser humano estabelece relações com o mundo, né, o ambiente natural e social, se situando historicamente. Para existir, o homem projeta a sua vida e procura agir no campo das suas possibilidades. Move uma busca permanente para realizar aquilo que ainda não é. Em outras palavras, existir é construir um projeto. Depois que você se dá conta de que você está aí no mundo, de que a sua existência é um fato, você começa com o seu projeto de ser. Ou seja, você corre atrás da máquina, você corre atrás das coisas. E é essa corrida que, para o Martin Heidegger, significaria o desenvolvimento da existência em si. Vamos adiante. Olha a próxima fase, que seria a destruição do eu. Na tentativa de realizar esse projeto, o homem sofre a interferência de uma série de fatores adversos que desviam do seu caminho existencial. Trata-se de um confronto do eu com os outros, um confronto no qual o homem comum é geralmente derrotado. Exatamente. Por quê? Porque enquanto você tem aqui o fato da existência e aqui você tem o caminho para o seu projeto de existência, você vai encontrar diversas intempéries aqui no meio. E essas intempéries, na maior parte das vezes, vão vencer a sua pulsão. Pulsão não é bem o termo correto, porque aqui eu estou usando o termo da psicanálise. Mas a sua vontade, né, de realização desse projeto existencial.
E, nesse caso, ocorre a destruição daquele eu, que não era o eu real, era o eu projetado. Eu projeto. Vem para cá que eu vou tentar facilitar isso para você da maneira mais fácil possível. Quando eu era criança, eu tinha um sonho de ser piloto de avião, cientista e rico, certo? Hoje eu sou professor. Já te falei bastante coisa, né? O meu projeto era ser piloto de avião. Aí qual foi a primeira coisa que veio, que o mundo trouxe para mim e bateu na minha cara? Eu tenho medo de voar, então não posso ser piloto de avião. Segunda coisa, eu queria ser um cientista e piloto de avião. Hoje eu posso dizer que eu sou um tipo de cientista, porque eu sou linguista, certo? Então eu sou cientista da linguagem. Mas eu achava que quando você fosse cientista, você ficaria rico, o que é outra realidade que não acontece. Então esse meu eu projetado, ao longo do processo da minha vida, foi recebendo tantas pauladas pela existência que está aí, que ele se destruiu, certo? Ele se destruiu. Vamos adiante, joga lá, Gu. O ser eu é destruído, arruinado, dissolve-se na banalidade do cotidiano, nas preocupações da massa humana. É claro, você tem que fazer a sua vida, você precisa, você tem que sair um pouco desse projeto e viver a realidade que aí está. Em vez de tornar-se si mesmo, ele torna o que os outros são. O eu é absorvido no e com e para o outro. Tá? Ou seja, essa é a destruição do eu. Voltou para cá? Então veja, eu também tinha o projeto de ser um rockstar. Eu queria ser uma estrela do heavy metal, vocalista de banda de metal, e eu terminei gravando aula, certo? Perceba o tamanho da distância entre a minha projeção, o que seria o meu eu autêntico, aquilo que eu projetei para mim, e aquilo que eu me transformei. Um paizinho, um tiozinho que usa óculos, tem ali suas tatuagens que fez para poder rasgar a identidade, mas hoje a minha existência, né, é muito diferente da existência autêntica que eu havia preconizado. E isso acontece por causa da banalidade da vida, porque os meus sonhos, feliz ou infelizmente, não pagam o aluguel, não pagam a gasolina do meu carro, certo? Vamos adiante, por favor. O sentimento profundo que faz o homem despertar dessa existência inautêntica é a angústia, pois ela revela o quanto nos dissolvemos em atitudes impessoais, o quanto somos absorvidos pela banalidade do cotidiano, o quanto anulamos o nosso eu para inseri-lo alienadamente no mundo do outro. E, para ele, a angústia é o anseio de ser ou o temor ao nada. Aquele medo que você tem de ser uma bela de uma porcaria, coisa nenhuma, tá? E justamente a angústia que em determinado momento te dá um tapa na cara e te desperta para a realidade, aquilo que você queria ser, mas nunca foi, porque você entende que a própria existência consiste em você se deixar absorver pela banalidade do cotidiano, pela frivolidade de um cheque, ou pelo movimento de você passar o cartão de crédito, né, sem fundos em algum lugar. Então, aqui eu trouxe um pouco para vocês do que é a filosofia do Martin Heidegger. Você sabe que se fosse para a gente estudar Heidegger, seria pelo menos um canal só sobre o Heidegger. Mas nesse nosso curso, eu quero provocar você. Então, eu provoco a leitura das obras do Heidegger, para que a gente possa ampliar os nossos conhecimentos aqui. Peça aí o seu próximo filósofo, assista ao nosso curso e lembre-se de que o Filosofia Sem Mistérios foi, é e sempre será gratuito para você. Um grande abraço, até o nosso próximo vídeo.